Salmo 119, versículos 41, 42 e 43. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Como reagir a ataques maldosos? Como devemos responder a afrontas e insultos? É sobre isso que esses versículos falam. Os versículos que lemos podem ser divididos em duas partes. Na primeira, nós vemos o desejo do salmista, no versículo 42, e na segunda, os pedidos que ele faz a Deus. Vejamos o seu desejo no versículo 42. O salmista ora para que Deus atenda a sua oração com o objetivo de ter o que responder àquele que o afronta, ou saber como falar ou reagir corretamente àqueles que o insultam, que o tratam com desprezo. Isso nos faz pensar que o autor desse salmo tinha opositores, pessoas que o reprovavam por ser fiel a Deus, que o provocavam, o desafiavam a reagir pecaminosamente, que o ridicularizavam e o desafiavam a partir para a briga. E o desejo do salmista era o de não reagir a essa oposição de maneira pecaminosa. Ele não queria perder a cabeça, ficar reclamando, fugir do confronto ou reagir de maneira errada diante de tudo isso. Ele queria fazer a vontade de Deus em meio à afronta. E ele quer fazer isso porque confia na palavra de Deus, é o que ele diz. O salmista acreditava naquilo que Deus diz. Ele depositava sua confiança no caminhar ao lado de Deus. Ele sabia que esse era o caminho certo e por isso queria reagir da maneira correta. Esse é o seu desejo. Uma vez que descobrimos qual era o desejo do salmista, podemos observar quais eram os seus pedidos, versículos 41 e 43. Nós vemos aqui dois pedidos que mostram para nós o que o salmista precisava para poder reagir corretamente a afrontas mal intencionadas. O primeiro pedido está no versículo 41. Era lembrar das coisas de Deus. Ele começa a sua oração pedindo que algumas coisas da parte do Senhor viessem sobre ele, o alcançassem, chegassem perto dele, se aproximassem de sua vida. Primeiro, o amor ou a misericórdia de Deus. E em segundo lugar, a salvação de Deus. A palavrinha traduzida por amor ou misericórdias é a tradução do termo hebraico hesed, que traz a ideia da benignidade fiel de Deus. Sempre que essa palavra é citada na Escritura, tem o sentido de mostrar como Deus é fiel às suas promessas para o seu povo, mesmo quando o seu povo é infiel a Ele. Em outras palavras, o amor, o hesed de Deus, é como Deus nos trata com bondade independentemente de nós, mas com base na sua promessa de ser bom a nós. Deus é fiel a nós, mesmo quando somos infiéis a Ele. Esse é o seu amor. Salvação tinha a ideia, naquele contexto, de libertar um preso ou pagar o resgate de alguém sequestrado. Era livrar alguém do perigo. Levado a termo, essa palavra significa não só uma salvação física, mas também espiritual. Em resumo, o salmista está pedindo para que Deus lhe faça lembrar das coisas do Senhor, do seu amor leal, independentemente das circunstâncias, e da sua salvação, o seu ato que libertou o salmista do perigo, tanto físico quanto eterno. E ele só teria isso conforme ou de acordo com a palavra de Deus. Ele só saberia dessas coisas se lesse as Escrituras. E só as lembraria também se lesse continuamente as Escrituras. Esse é o primeiro pedido do salmista, lembrar das coisas de Deus. No versículo 43, vemos o segundo pedido, ter a palavra de Deus na sua boca, a palavra da verdade. O pedido aqui é um pouco estranho. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. É como se Deus fosse quem poderia tirar a sua palavra, a palavra certa, correta, confiável, dos lábios do salmista.
Mas o sentido aqui parece ser mais um pedido positivo do que negativo. Como quem diz: Senhor, coloque a sua palavra em minha boca e não permita que essa palavra deixe de ficar nos meus lábios. Conserve a tua voz ecoando através daquilo que eu digo. O motivo? Porque o salmista tem esperado nos juízos de Deus. Ele aguardava o julgamento do Senhor. Ele sabia que um dia a justiça de Deus seria feita. Você já parou para pensar por que o salmista pede diante de pessoas mal intencionadas que Deus lhe faça lembrar das coisas do alto e que mantenha em sua boca as palavras do próprio Deus? Talvez porque é comum que quando somos afrontados ou insultados, as palavras de Deus logo fogem da nossa boca. Nós pensamos em responder à calúnia, à altura dela. Respondemos com ofensas, com xingamentos, com palavras duras ou maldosas. Outra coisa que acontece em momentos assim é que acabamos tentando contornar a situação, deixando a verdade de lado só para que as pessoas parem de nos condenar. Acabamos negociando a palavra de Deus para que não soframos mais. Além disso, quando todos ao nosso redor se voltam contra nós por causa de nossa fidelidade a Deus, parece que estamos sozinhos. Aqueles que antes nos amavam agora nos odeiam. A nossa imagem é difamada, a nossa reputação é questionada. Isso quando a nossa vida não entra em perigo. Os ataques podem até tomar proporções tais que ameacem o nosso conforto ou a segurança de vida. É por isso que o salmista pedia para lembrar das coisas de Deus e para não perder a palavra da verdade da sua boca. Então, como nós reagimos diante das afrontas? Antes de reclamarmos delas, ou de fugirmos daqueles que nos insultam, ou de reagirmos erradamente diante deles, deveríamos fazer como o salmista. Em primeiro lugar, orar, pedindo para que Deus nos lembre da nossa identidade diante dele. Nós não precisamos fazer de tudo para que os outros nos amem. Já somos amados. E nada, nem ninguém pode nos separar do hesed de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem o nosso pecado, nem os nossos inimigos, nem mesmo o diabo. Em segundo lugar, deveríamos orar para que Deus nos lembre da nossa posição diante dele. Mesmo que a nossa vida seja ameaçada, somos salvos e ponto final. Viver nesse mundo é Cristo e morrer é lucro. Que as pessoas falem de nós o que quiserem, mas não podem tirar de nós a nossa salvação. Em terceiro lugar, deveríamos orar para que a palavra da verdade permaneça em nossos lábios. Ao invés de duvidarmos da Escritura em meio ao sofrimento, deveríamos repeti-la para nós mesmos. Deveríamos falar dela para as pessoas. Não podemos deixar a raiva ou o medo nos conduzirem a omitir, a esconder, suprimir a palavra da verdade. Nós não podemos negociar a verdade, custe o que custar. Enfim, devemos orar por todas essas coisas na hora do conflito, claro, mas principalmente antes que ele aconteça. Isso significa que, mesmo que você hoje desfrute de momentos de paz em seu convívio com as pessoas, você deve orar por essas coisas para que, quando o conflito vier, você estará com a mente preparada e a língua afiada, mas afiada com a palavra da verdade.